Fala amigos, tudo bem? Dica de hoje, eu vou falar um pouco sobre isomeria plana. Antes de mais nada, a gente primeiro tem que saber qual é o conceito de isomeria. Compostos isômeros são aqueles compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que diferem entre si em algum aspecto. Na aula de hoje, a gente vai ver quais são esses aspectos que diferenciam esses compostos. Primeiro deles, isomeria de cadeia. Vamos imaginar que eu peguei um composto de forma molecular C4H10. O primeiro composto que veio na minha cabeça foi esse aqui, ó, o butano. Só que, com a mesma fórmula molecular, eu posso montar um outro composto, metilpropano. Olhando para esses dois compostos, o que há de diferente entre eles? A cadeia principal no butano apresenta quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Cadeia principal do metilpropano apresentam 3 carbonos. Então, na verdade, a diferença entre esses dois compostos foi na sua cadeia. O segundo composto apresenta uma ramificação, já que aqui existe um carbono terciário, e o primeiro composto não tem ramificação. Tranquilo? Segundo aspecto de diferença, isomeria de posição. Forma molecular, C3H8O. Coloquei dois compostos aqui, ó. Primeiro eu botei o propanol e depois o propan-2ol. Olhando para os dois, o que há de diferente? Ambos apresentam hidroxila, beleza? Ambos apresentam 3 carbonos na cadeia principal. Só que a diferença entre os dois é justamente aonde? No local que a hidroxila está ligado. Eu alterei a posição da hidroxila. No primeiro composto, eu tenho o OH ligado no primeiro carbono. No segundo, eu tenho o OH ligado no segundo. Então, toda vez que eu alterar a posição de um grupo funcional, que no caso é hidroxila, ou então uma insaturação, eu estarei trabalhando com uma isomeria de posição, tá? Cuidado agora para não se confundirem. Terceiro caso, isomeria metameria ou isomeria de compensação. É muito comum confundir metameria com posição. Por quê? Primeiro, na metameria eu sempre vou trabalhar com um heteroátomo. Você está lembrado do que é um heteroátomo? É aquele átomo diferente do carbono ligado entre carbonos. Por exemplo, olha aqui, ó, olha essa molécula de éter que eu escrevi. Eu tenho um oxigênio ligado entre 2 carbonos. Então, na verdade, eu posso dizer que esse cara aqui é um heteroátomo. Aqui e aqui. Na verdade, qual é a diferença entre esses dois compostos? Pensa comigo. Esse oxigênio, do lado esquerdo dele apresenta 1 carbono, no lado direito 3. Olha aqui embaixo. Oxigênio, no lado esquerdo 2, no lado direito 2. Eu alterei a posição do heteroátomo. Sentiu a diferença? Isomeria de posição é quando eu altero a posição de um grupo funcional ou de uma ligação insaturada. Na metameria, eu altero a posição de um heteroátomo. Tá? Cuidado com isso. Próximo tipo de diferenciação entre compostos numa isomeria. Isomeria de função. Olha o que eu coloquei. Com essa fórmula molecular C3H6O, eu montei 2 compostos diferentes. Primeiro eu montei um aldeído e aqui uma cetona. Aqui eu tenho o propanal e a propanona. A isomeria de função vai dizer pra gente que com uma mesma fórmula molecular, eu posso ter diferentes funções orgânicas juntos a ela. Existem 3 pares de isômeros funcionais. Coloquei aqui do lado. Ó. Eu posso ter, como eu já falei, um aldeído sendo isômero de função de cetona, um outro par possível de existir, um álcool sendo isômero de função de um éter, ou um ácido carboxílico sendo isômero de função de um éster. Tá? E para fechar, o último e o mais complicado é a tautomeria. Um detalhe, olha esse composto. A que função orgânica esse cara pertence? Se você falou álcool, você errou. Por quê? O que acontece aqui? Eu tenho uma hidroxila, que significa que faz parte de um álcool, beleza? Só que aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que faz uma ligação dupla. Quando isso acontece, a gente fala que esse composto é o enol. Então, esses 2 caras é o enol. E a tautomeria sempre irá ocorrer com enol. Eu tenho 2 casos diferentes. Eu posso ter um enol se transformando espontaneamente
já que ele é muito instável em aldeído, ou então um enol se transformando em uma cetona. Para o meu enol se transformar num aldeído, eu tenho que ter a hidroxila ligada a um carbono primário. Para eu ter um enol se transformando numa cetona, eu tenho que ter a hidroxila ligada a um carbono secundário. Beleza? Só que vocês podem ver aqui que eu representei uma dupla seta. Isso significa que esse processo, na verdade, é um equilíbrio químico. Como o enol é um composto extremamente instável, o equilíbrio estará muito mais voltado para o aldeído e para a cetona. Tá? Esse primeiro caso a gente chama de isomeria aldo de aldeído, enólica ou isomeria cetoenólica. Beleza, galera? Até a próxima.